Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Direito 4.0 de 2020. Espero que todos vocês tenham tido ótimas festas e gostaria de desejar também um feliz ano novo para todo mundo. Eu gostaria também de agradecer a audiência de vocês. O feedback que a gente tem recebido está incrível e a gente fica muito feliz de poder realizar o nosso objetivo, que é trazer os melhores conteúdos para as pessoas que querem fazer parte dessa revolução 4.0. E como forma de agradecer a vocês, a gente vai sortear os 2 livros que foram mais recomendados pelos nossos convidados em 2019. O Startup Enxuta, de Eric Ries, e o Tomorrow's Lawyers, do Richard Susskind. Para participar, você só tem que entrar no nosso Instagram ou no LinkedIn, ou então se quiser aumentar a chance de ganhar, entra nos 2. Entra no post do sorteio e simplesmente comenta, eu quero participar, só isso. Não precisa fazer mais nada, não tem que marcar 2 amigos, curtir a foto, compartilhar no Stories, não tem que fazer nada disso. A gente só quer mesmo agradecer a vocês. Bom, então vamos para o episódio de hoje. A gente sabe que inovação, tecnologia, eficiência e redução de gastos geralmente andam bem distantes da política. Mas essa revolução 4.0 que nós estamos vendo acontecer em todos os outros setores está chegando também no poder legislativo. Gabriel Azevedo ele é vereador de Belo Horizonte e está participando ativamente dessa mudança na política. Ele tem ideias e projetos que estão chamando a atenção no Brasil e no exterior e é um grande entusiasta do uso da tecnologia para aprimorar nossa democracia. É defensor de candidaturas independentes, criou um aplicativo para se comunicar com seus eleitores, que inclusive deu origem a uma startup que foi considerada a melhor do Brasil em 2018, e aplica conceitos de design thinking, visual law e machine learning na política. Além de vereador, ele é professor, advogado, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, publicidade e propaganda, é colunista em diversos jornais, advisor na Jus Brasil, faz parte do movimento Livres e do Politize, é líder na Fundação Lima e na RAPS e diretor de formação e professor no Renova BR. As referências deste episódio estão na descrição. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Sigam o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. O nosso e-mail é podcast@flux.com.br para você mandar qualquer dúvida ou sugestão. Beleza? Vamos nessa? Então, Gabriel, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu queria começar te perguntando, a gente estava conversando aqui antes, quantas horas tem o seu dia? Porque, para quem não te acompanha aqui nas redes sociais, eu recomendo que acompanhe Instagram e Facebook. São tantas coisas que o Gabriel faz. A gente acompanha ele, um dia ele está em Belo Horizonte, outro dia ele está em São Paulo, passou 2 dias está em Nova York, e na hora que você vê de novo ele já está de volta em Belo Horizonte. E nisso tudo ele é vereador, como eu já disse na introdução, é vereador, é formado em Direito, é colunista, criou o aplicativo Meu Vereador, é advisor na Jus Brasil, faz parte do movimento Livres e do Politize, é líder na Fundação Lima e na RAPS, né? É diretor no Renova BR, e empreendedor também, né? Porque, afinal de contas, né? Tem pouco tempo. Então, vamos gastar também com um pouquinho de empreendedorismo. Como que você consegue encaixar tantas atividades em tão pouco tempo? Eu tô abrindo um bar. Exatamente, exatamente. Isso você esqueceu de mencionar, mas é porque ainda não acontece. Bom, eu acho que, obviamente, a resposta é que meu dia tem a mesma quantidade de horas de todos os dias de todas as pessoas. Eu acho que com a tecnologia eu consigo maximizar o uso do tempo, que eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem. E só uma coisa que eu esqueci também de comentar, que eu acho que é importante, que a maioria das vezes também de bicicleta, para facilitar um pouquinho. Mas isso é uma das coisas que faz ganhar tempo. As pessoas perdem muito tempo no trânsito, aliás. Em Belo Horizonte chega de cerca de 3 a 4 horas. Então, assim, e quando as pessoas estão ali nesse espaço no trânsito, você imagina o que é desperdiçado, não só para elas, como para todo mundo, né, na cadeia de produtividade municipal. Mas eu acho que, para começar a te responder, a principal função que eu, obviamente, desempenho hoje é ser vereador. Eu gosto muito disso. Sou muito honrado por ter tido um mandato confiado a mim por 10.185 pessoas na cidade. E eu me dedico profundamente a essa atividade. Isso, obviamente, toma muita parte do tempo, porque não é só estar em plenário
e votar, que é a atividade que talvez mais chama a atenção das pessoas. Mas você tem toda uma cadeia de pareceres, estudos técnicos, pesquisa, obviamente, sobre a cidade, as questões que chegam da maioria dos cidadãos. Isso ajuda-se muito através da internet, porque se eu fosse conversar presencialmente com cada pessoa lá na minha sala, no gabinete, talvez eu conseguisse atender 10, 15 pessoas por dia. Hoje a gente fez uma média por mensagem, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, chegam cerca de 500 mensagens de cidadãos de Belo Horizonte por dia. E sem contar o próprio aplicativo Meu Vereador, que eu criei justamente porque eu imaginava que essa demanda seria muito alta de maneira digital. Para além de vereador, eu acho que as minhas duas outras grandes atividades têm a ver com uma promessa que eu fiz em 2016 de criar uma escola de política, e eu tive a sorte de encontrar nesse caminho um grande amigo chamado Eduardo Mufarrege, que pôs de pé um projeto pioneiro no Brasil de preparar as pessoas para ir para a eleição. Então eu sou professor nessa escola de política. O Renova é uma empresa, né, uma iniciativa jurídica inovadora da qual eu faço parte há um bom tempo. Comecei como diretor de relações institucionais e justamente pela questão da agenda que tem que ser muito bem programada, me transformei em advisor. Estou lá, inclusive vamos fazer uma série de gravações essas semanas com conteúdo jurídico inovador. E aí outras questões mais, né? Movimentos políticos, movimentos ideológicos, fundações. Eu realmente tento usar bem a minha vida no sentido e no propósito que eu acho que é muito parecido de ser um bom cidadão, cuidar da minha cidade, do meu estado, do meu país. Muito legal, muito bom. Amanhã recebi um convite, inclusive, para dar aula numa faculdade. Eu vou ver se cabe. Toda hora uma faculdade me chama para dar aula, mas eu gosto muito de ser professor de Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, mas é uma coisa sagrada para mim não chegar atrasado em sala de aula. Eu sou muito sério com isso. No dia a dia, os compromissos vão se acavalando, acabam correndo um atrasinho, mas em sala de aula, 5 minutos antes, meus alunos sabem, é sagrado, eu estou ali pronto para fazer a chamada. Então, vou avaliar com carinho. Muito bom. O seu slogan de campanha, e que você usa até hoje, é fazer diferente, fazer diferença, né? E a gente já falou um pouquinho que você realmente tem tentado trazer a tecnologia para ajudar a política, levar a política a um outro nível e acompanhar essa evolução que a gente está vendo em várias áreas e no direito também. A gente sempre é um pouco atrasado no direito, né? Mas agora chegou a nossa vez. E diante disso, no primeiro dia já do seu mandato, você já inaugurou com um aplicativo Meu Vereador, que acabou virando um case de sucesso. Eu queria que você falasse como que você teve essa ideia, como que funciona o aplicativo. Olha, eu acho que toda inovação parte de alguém que observa um problema a ser resolvido. Então, antes de me candidatar, eu passei a observar muito a cidade e a própria Câmara Municipal. O Poder Legislativo que eu passei a enxergar era uma instituição muito distante da sociedade, ou seja, as pessoas não conseguiam acessar os vereadores em geral, salvo exceções, não sabiam o que estava sendo votado ali, qual que era o impacto dessas votações nas suas vidas. Não se traduz muito o legislatez, o juridiquês para as pessoas. Quando alguém via um problema na cidade, ela tinha muito problema de reportar isso, de cobrar uma solução. E, ao mesmo tempo que eu via essas questões, eu observava que há uma sociedade, sobretudo aquela da nossa geração, que não tira a cara do celular. Então você tem ali uma solução diante de si, porque se as pessoas estão tão focadas em algo e não tão focadas em outra coisa, cabe a você levar este assunto para o local onde elas estão direcionando as suas atenções. Então eu prometi naquela campanha, além de fazer diferente, fazer diferença, que era o slogan, 3 palavras que eu acho muito importante, que é coerência, coragem e caráter. E sem isso não dá para você fazer toda a inovação na política, e um conjunto de 31 propostas, sendo 3 eixos de cidade, sustentabilidade e criatividade, e a proposta síntese que era o aplicativo Meu Vereador. Você não imagina o trabalho que deu fazer, porque na hora que eu não ia começar isso antes da eleição, isso ia me dar um azar danado, né? Fazer algo antes de ganhar. Então, no dia seguinte, a primeira reunião depois da vitória, você já notou que eu acordo cedo e sem ressaca, eu chamei um grande amigo, o Rodrigo Moreira, que tem uma empresa chamada Smart Talk, e eu perguntei, olha, eu preciso de orçamentos de quem vai desenvolver isso. E é caro fazer um aplicativo assim. Então eu vi algumas agências de programação aqui, uma soft house, dava 300, 400 mil o custo para fazer o aplicativo.
E um projeto pronto, coisa que ele jamais seria, né? Ele estaria sempre em evolução. Então o Rodrigo topou abrigar nessa empresa, foram vários desenvolvedores, uma equipe de 14 pessoas, e eu lá rabiscando na parede, tem que clicar aqui, a lei tem que ser assim, essa função. Então eu estava traduzindo o processo legislativo para os programadores que desenhavam os códigos e os designers faziam a interface. A gente lançou no dia 1º, muita gente já começou a entrar, e claro, aquele desespero inicial, dá um bugzinho, não sei o quê. A Apple é dificílima de você subir aplicativo lá, tem isso, tem aquilo. E eles questionavam muito por que as pessoas tinham que se identificar, e a gente explicando que era eleitorado e tal. E na Google, então, o bom é que no dia 1º de janeiro estava disponível. Em fevereiro começaram as votações, então desde a primeira votação do meu mandato, o público participa. Eu me comprometi ainda a mudar meu voto, se as pessoas determinadas como eleitoras ali fizessem isso. O que é inédito isso, né? Assim, na política brasileira, totalmente. A pessoa chega lá, você tem um posicionamento, eu quero votar nesse projeto de lei, eu quero votar não. Se o seu eleitorado vai no aplicativo e fala assim, não, a gente quer que você vote assim, você muda seu voto e vota de acordo com o que o seu eleitorado disse, né? É porque eu acredito muito na democracia em essência, e eu sei que eu estou ali representando uma parcela da sociedade. O voto não é meu. Não é. Eu acho que a democracia representativa, ela às vezes apresenta algumas inovações, ali sobretudo no século XVIII, XVII, que, ao meu ver, involuem em relação à democracia ateniense, em que você tinha a essência do regime de todos muito mais presente. O pessoal sempre pergunta, e quantas vezes isso aconteceu? Até hoje foram quase 400 votações, e o nível de sintonia entre o mandato e o eleitorado é de 98,5%. Então, até hoje, só em 5 votações eles me corrigiram. E veja você, 2 delas, eles disseram que não queriam me ver votando data comemorativa. Eu achei justo. A Câmara faz muito isso, eu acho que é um desperdício de tempo, e o eleitorado me corrigiu. Outras 2 foram em relação ao aumento dos servidores da Câmara acima da inflação. Acho que eles estavam corretos, me corrigiram. E uma 4ª foi o aumento dos advogados públicos do município, também acho que estavam corretos. Uma 5ª, eu discordei e puxei a orelha deles, que era um projeto de lei que era para colocar o fio de energia, né, o cabeamento embaixo das calçadas. A ideia é maravilhosa, mas o projeto era inconstitucional. E aí, obviamente, eu fui na internet xingar o meu próprio eleitorado e falar que eles me induziram a erro. E foi uma margem muito pequena. Mas eu achei isso positivo porque, no final das contas, o prefeito vetou, eu mantive o veto, não houve dano nenhum para a cidade. E isso é didático com o eleitorado e, sobretudo, com a cidade, porque as pessoas acham que elas não têm que participar. E elas têm. Entender o que é inconstitucionalidade é uma coisa que se explica muito melhor na prática do que na sala de aula e na teoria. Né? Explicar ali para os meus alunos o que é controle difuso de constitucionalidade, controle concentrado, é algo que eles acham que só vai cair na prova. Quando o cidadão entende que isso é algo que está ali desperdiçando o tempo e o dinheiro dele, né? É algo legal. Tanto que vibraram comigo na semana passada quando eu consegui, com outros colegas, mudar o regimento interno da Câmara para abolir a ideia de que um projeto inconstitucional continuava tramitando, agora ele morre na CLJ. E às vezes as pessoas falam, mas isso é um assunto muito distante da sociedade. Mas no fundo não é, né? Isso é a essência do poder representativo ali do legislativo. E, pelo fato de muita gente desconhecer essa função de vereador, acabam elegendo pessoas que vão prometer praça, quebra-mola, poda, que não é uma função de vereador, e aí depois esse mandatário fica muito refém do executivo, porque ele quer entregar o que ele prometeu, sendo que ele não poderia ter prometido isso. Então, acho que o aplicativo tem sido muito, muito, muito legal, nos últimos quase 3 anos já usando, né? E muita gente gosta, elogia, participa em várias funções, e outros políticos do Brasil me cobraram um aplicativo como esse. Ao invés de fazer um aplicativo só para todo mundo, a gente conseguiu desenhar um aplicativo chamado Nosso Mandato, que pode ser usado por vereador, deputado estadual, distrital, federal e senador, ou seja, todos os seus representantes na palma da sua mão para você acompanhar. E aí uma coisa que era para atender uma demanda do seu eleitorado acabou virando uma startup, né? Que está atendendo outras pessoas e já tem senadores, deputados federais, estaduais utilizando também, né? Exatamente. E foi premiada agora. Foi premiada. Por isso você me viu aparecendo nos Estados Unidos num dia e voltando, é porque eu fui lá passar 5 dias, sobretudo em São Francisco, Vale do Silício, Stanford, Berkeley e outros polos de inovação e de ensino, para a segunda etapa que eu quero aplicar agora no aplicativo, que envolve machine learning e inteligência artificial.
porque a gente tem um Big Data enorme e isso pode melhorar muito a evolução e inovação no legislativo. Esse prêmio que a gente está falando foi no Startup Show de 2018, né? E ganhou como melhor startup do Brasil, competindo com 300 outras startups. Isso. O que também é um pouco inusitado, né? Uma startup sobre política ser vencedora, competindo com tantas outras, tinha área de saúde, etc. Como que você vê esse movimento também, que é uma sinalização também, é uma validação para você, né? De que, olha, estou no caminho certo porque o pessoal gostou da ideia e mais pessoas vão poder utilizar. Como que você vê isso? Eu acho que as pessoas, sobretudo no Brasil, precisam entender que a gente tem 519 anos, né, desde o descobrimento, mas que vivenciou democracia muito pouco. Para ser preciso, e considerando os princípios democráticos, de 1946 a 64, pouquíssimo tempo, e de 88 para cá. Então, eu que sou nascido em 86, eu nasci antes da democracia estar implementada. É um aprendizado. Eu acho que em 2013 as pessoas tiveram essa urgência de fazer parte, mas como não estavam muito habituadas, não entendiam bem como. Queriam, sabiam que queriam, mas não entendiam exatamente qual o caminho. De lá para cá, as pessoas têm procurado compreender mais a política, e uma coisa que tem me saltado aos olhos é como se nota a importância do legislativo. Porque votar para prefeito, governador e presidente no Brasil sempre foi uma coisa que movimentou as pessoas. Elas entendem a importância do executivo. Só que no legislativo, o que faz? Né? As pessoas têm uma certa dificuldade. Então, à medida em que elas vão aprendendo, elas vão querendo estar próximo dos políticos que as representam. É difícil para o mandatário, se ele não usa certas ferramentas e tecnologias, conseguir dar vazão a essa demanda. E se o político não dá vazão, outro vai dar. Então, aqueles que querem ficar, conectados com o seu eleitorado, vão fazer isso. Quando as mídias sociais começaram a surgir no Brasil, Orkut, Twitter, você via que vários políticos resistiam a entrar. Mas é impossível. Se você não está onde o povo está, enquanto político, você está fora do jogo. Então eu acho que esse é um aplicativo, uma inovação que tende a aumentar porque as pessoas estão buscando formas de se conectar com quem as representa. É isso. Muito bom. E o que você viu lá nessa imersão que você teve no Vale do Silício? O que saltou aos seus olhos? Falou assim, olha, a gente tem que aprender isso, a gente precisa implementar aquilo, ou alguma coisa que você viu assim, não, a gente está na frente mesmo do que lá, o próprio Estados Unidos. O que você percebeu lá? Eu tive a oportunidade de conversar com um deputado estadual do 24º Distrito, que representa talvez o lugar mais inovador dos Estados Unidos, que é o Vale do Silício. E conversei muito com ele, ele ficou profundamente impressionado com o aplicativo e falou, uau, mas isso é a solução dos meus problemas. Porque as pessoas mandam as coisas pelo Facebook, como é que a gente vai responder? E uma coisa que está muito presente nos Estados Unidos agora, e que essa semana a gente teve essa discussão até no Brasil, a gente vai passar a ter a Lei Geral de Proteção de Dados, é como essas mídias sociais tratam os dados. Então, imagine um político hoje que tem como principal contato com o seu eleitorado o Facebook. E ele tem ali uma página e ele divulga as informações. Ele não tem a garantia de que tudo que ele posta vai chegar no seu eleitorado, a depender dos algoritmos. Ele não sabe se a informação que ele troca com as pessoas vai ser resguardada de algum sigilo. Ele não sabe como é que estão usando tudo que ele faz ali na página. Isso é uma discussão nos Estados Unidos, é uma discussão na Europa. Então, as pessoas se acostumaram com o meio digital para acessar a política, mas ainda não passaram a questionar como essas mídias sociais são usadas pelos seus empresários, pelos seus donos. Recentemente, o Twitter tomou a decisão de não permitir mais links patrocinados de políticos. O Facebook ainda faz-se de desentendido de todo o uso que tem sido feito das mídias sociais para alterar mesmo o curso democrático e eleitoral. Mesmo com os escândalos que já aconteciam. E assim, o Steve Bannon continua aí solto, contando para todo mundo o que ele descobriu. Olha, basta a gente radicalizar e usar as mídias sociais que você está no segundo turno e esmaga o centro democrático de qualquer nação. Está fazendo isso à torta direita e as pessoas que são donas dos meios pelos quais ele está fazendo isso não ligam. Então essa é uma discussão que teve muito presente lá com todo mundo que eu conversei. Outra é a questão da inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje, quando alguém pega o meu aplicativo e manda
um buraco na rua ou uma luz apagada, existem 2 pessoas lá no gabinete que vão dar essa vazão. É um processo ainda manual. Então, uma das coisas que a gente quer avançar é realmente ter um assistente de gabinete robô. É uma coisa que... E vamos deixar claro que é um robô. Vou até pensar no nome para ele. Quem sabe Winston ou Churchill. Vamos ver o que eu vou Já que colocar. você gosta bem dele, né? Mas a ideia é... Eu tenho 2 assessores remunerados com o dinheiro público que poderiam estar avançando em outras questões, mas estão ali recebendo a demanda, dizendo que receberam, fazendo um ofício para o poder público, questionando a BH-IP para... como fiscalizador do dinheiro público, entender por que aquilo não está sendo feito. Isso não precisa de um ser humano. A gente sabe disso. Então, nós precisamos avançar. Segundo, esse robô, além de ter uma inteligência artificial para responder essas pessoas, pode ter também a capacidade de aprender como resolver esse problema de uma maneira melhor. E isso inova completamente a administração pública brasileira. Aplicar o machine learning. Claro. Exatamente. Cujo principal problema hoje, e muitos políticos não querem enfrentar isso, é o gasto de pessoal. Não só da folha ativa, quanto da aposentadoria. Isso está consumindo o orçamento brasileiro, porque as pessoas pensam em concursos públicos, em gente, não sei o que e tal. E com todo respeito ao funcionalismo público, que faz um bom trabalho em sua maioria, são postos de trabalho que podem vir a ser substituídos. Né? Inclusive, o que um robô não vai substituir ali no mandato? A minha capacidade decisória, porque eu represento um coletivo e ainda assim ele vai me auxiliar. A própria democracia ela está avançando. Vamos sempre lembrar, isso é muito importante dizer, que a democracia foi uma mudança de regime ocorrida em Atenas em 509 e para permitir a existência, várias inovações tecnológicas aconteceram. Ou seja, a Pnyx, que era nada mais do que um tablado elevado onde as pessoas falavam enquanto outros ouviam, era uma maneira de propagar uma ideia. A Pnyx teve o mesmo papel na democracia ateniense que o Twitter tem hoje na sociedade. Então, essas ferramentas não podem ser desconsideradas. Isso tudo em 5 dias ali em Berkeley, sobretudo Stanford, que é um lugar maravilhoso, e tem uma universidade de design thinking, né, que passa a pensar as coisas pelo problema e não simplesmente pela teoria, é sempre muito positivo. Não só no sentido do meu próprio aplicativo, mas no sentido também de uma causa que para mim é muito importante, que é a das cidades inteligentes. Né? Um sistema de iluminação pública, um sistema de lixo, um sistema de transporte, o sistema de saúde. É impressionante como você tem aqui em Belo Horizonte alguns hospitais que o médico prescreve as questões num papel. Assim, um paciente que se sente mal hoje, ele deveria ter um aplicativo, uma função no seu celular para já saber para onde deve ir na cidade, o que ele deve fazer até ir lá, quem sabe até mostrar para o ônibus que vai o transportá-lo uma espécie de sinal ou de código que permite a gratuidade para que ele possa se atender, e sobretudo se ele tem baixa renda. Enfim, há muita coisa que pode acontecer na cidade e essas viagens e essas situações só me dão uma sensação de urgência profunda do que a nossa cidade precisa. E você acha que isso, é claro, você tá inovando aonde você pode, aonde você consegue e atingindo o maior número de pessoas. Você acha que, como que vai ser a receptividade por exemplo, de uma prefeitura quanto a isso? Igual você disse, eu vou usar um aplicativo, que eu tenho que fiscalizar o executivo, e vou usar um aplicativo para isso. Mas existe um abismo ali entre o que você vai fazer e a hora de chegar na prefeitura? Porque na hora que chega numa prefeitura que não está preparada, aquilo ali vira... Total. Existe uma grande ferramenta de GovTech no Brasil chamada Colab, que tem feito, ao meu ver, os principais avanços no sentido do Poder Executivo Municipal no Brasil. Acho que vale acompanhar. Já são 14 prefeituras no Brasil que contam com Colab, que, aliás, tem a sede no mesmo prédio ali do Renova, em São Paulo, e ele ajuda exatamente a isso. Como um poste não pode se acender, pode ser consertado num tempo melhor. Porque não a interface do cidadão mandar o problema para o executivo já acontece. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, além do meu aplicativo, a própria prefeitura tem o BH-IP, BH-App, né? Que a pessoa é o 156 de telefone que foi transportado para o aplicativo. Então, mas eu te pergunto... O problema é isso que eu digo. O problema é o que está da demanda chegar no executivo até a solução.
Aí você tem, ao invés de uma rede distribuída que busca soluções, talvez o funcionário 1 que passa o ofício para o funcionário 2, que vai passar para o funcionário 3, aí isso fica lá na gaveta, que vai para o 4, vai para o 5. É esse meio tempo que precisa mudar. A maior parte dos problemas de Belo Horizonte está concentrado aí. E não é simples, porque não depende só de Belo Horizonte. Você tem questões de administração pública, que dependem de uma grande reforma administrativa, para você contratar e demitir com mais facilidade no Poder Executivo. Você tem a lógica de caixinhas no governo, né? O governo em geral, ao contrário desse pensamento que nos move na inovação de resolver o problema, está mais preocupado com o processo. Então, eu trabalhei no governo de 2011 a 2014. Eu era subsecretário de Juventude no governo de Minas Gerais. Quando eu cheguei, eu percebi que você tinha, 100 programas de juventude no estado. Aí você tinha a Secretaria de Educação, de Saúde, às vezes a de Agricultura, fazer um programa de juventude para educação no campo. Ora, se o problema, e se a questão é educar as pessoas que estão no campo, você não precisa de 3 programas diferentes, com dotações orçamentais diferentes, secretários diferentes. Você precisa resolver o problema. O problema não é da secretaria A, B ou C. O problema é de todos. Então, eu acho que o governo precisa caminhar nessa lógica de integração e inovação para oferecer melhores resultados para a população. E isso vem muito de dados abertos. Eu acho que para o ano que vem, a inovação que eu pretendo oferecer para os belo-horizontinos no pleito, e isso me move muito, é virar o aplicativo Meu Vereador de cabeça para baixo, no sentido em que hoje a interface está muito disponível para o usuário. Eu quero disponibilizar o bastidor. Eu quero, ou seja, permitir que as pessoas entendam mais de orçamento municipal através de inovação. E essas viagens para fora, eu fiquei um mês nos Estados Unidos a convite do governo americano, conhecendo federalismo no nível municipal. A cidade de Denver fez um avanço incrível em matéria orçamentária e interface digital. Eu acho que isso, a partir do momento que as pessoas veem para onde está indo o dinheiro que elas pagam, elas participam mais. E aí elas descobrem que quem muda para onde vai esse dinheiro não é o prefeito, é o vereador, através da lei orçamentária que a gente deve votar mês que vem, em dezembro. Então, à medida em que o cidadão vai aprendendo isso, vai ficando melhor. Porque hoje, pequenos grupos dominam esse tipo de conhecimento e mobilizam-se muito dentro da Câmara. Militância mesmo. A sociedade fica de fora. A tecnologia e a inovação podem incluir. Isso, você tocou num ponto que é resolver problema, que é a lógica do design thinking, né? Você vislumbra alguma forma, falando agora de processo legislativo mesmo, alguma forma de avanço utilizando o design thinking? Porque hoje a gente tem um processo legislativo que sai criando lei para tudo, né? Como que você vê essa realidade da necessidade, ao mesmo tempo em que a gente tem muita lei, tem muita tecnologia e um descompasso muito grande entre o que a lei faz e a realidade social? Como que você enxerga isso? Eu acho que o design thinking aí tem que entender antes do fato o que gera o fato. Então a pergunta não é por que nós temos tantas leis, a pergunta é por que nós temos tantos políticos que querem fazer tantas leis. Esse é o meu ponto. E eu acho que aí você tem um fator de somas, né? Você soma aí a expectativa da população de que leis resolvem o problema. Isso tem que ser desmistificado e rápido. Segundo, a própria mídia tem um costume de mensurar a qualidade de um parlamentar pelo número de leis que ele aprova. Então você tem uma cultura de estímulo ao vereador que faz lei, né? Eu mesmo não me elegi prometendo fazer muitas leis. Na minha campanha tinham 2 sendo prometidas, né? Ambas já votadas em primeiro turno, para o IPTU verde, que estimula a sustentabilidade, e para o ensino de empreendedorismo, inovação, educação financeira no contraturno das escolas, que eu acho crucial. Fora isso, eu aprovei já outros projetos de lei, mas não é, eu acho que a função de fiscalizar ela é muito mais importante. E terceiro ponto, você tem uma qualidade de técnica legislativa imbuída nos políticos eleitos baixa. Eu tento resolver essas 3 coisas, no que me cabe, da seguinte maneira. Eu tento educar a população o tempo inteiro, seja por aulas públicas, por eventos, pelas mídias sociais, tentando contar que não é através de lei. Segundo, dentro da Câmara, eu atuo no sentido de racionalizar isso. Acabamos de aprovar a mudança no regimento interno, como eu te falei, que não só bota como terminativa a CLJ, mas quando muda uma legislação para outra, né, uma legislatura para outra, todos os projetos que estavam tramitando morrem, acabam.
tem que iniciar do zero. Isso vai... Nossa, são realmente milhares de projetos de lei que vão desaparecer. E isso é muito bom, porque você ter um projeto de lei tramitando por 10 anos é a certeza de que não é algo positivo. Exatamente. Né? Então, o terceiro, eu acho que a mídia tem percebido isso, e eu ainda acho que ajudo muito sendo professor do Renova. Então, eu estou agora treinando 1.411 alunos que vão disputar a eleição para vereador e prefeito. Não vão querer ser máquinas de produção de lei. Aprenderam já que esse não é o caminho. Aprenderam que para resolver educação é muito mais importante você fiscalizar o orçamento da educação do que fazer um projeto de lei esdrúxulo sobre educação. Saúde, idem. Segurança, idem. Mobilidade, idem. Então, é porque as pessoas não conhecem bem os mecanismos que elas têm, as ferramentas que elas podem ter na mão para resolver os problemas das pessoas, é que elas vão numa direção um pouco equivocada. Então, acho que esse é o caminho por enquanto. Eu acho que foi até você que postou, se não me engano, há um tempo atrás, numa mídia social, falando existem sites que vendem pacotes de projetos de lei pronto. Por R$200 você consegue 700 projetos de lei. A gente tem aqui na Câmara vários colegas, que com todo respeito eu não vou citar aqui, que visivelmente fazem Ctrl-C, Ctrl-V. Interno, pegando projetos de outros colegas, e externo, pegando de outras câmaras, de outros lugares que estão tramitando, para ali ficar tramitando. E agora está acontecendo algum movimento também no Legislativo, porque na advocacia e no Poder Judiciário está acontecendo um movimento de visual law, né? Que é você centrar no usuário e pensar aquele usuário, quem é aquele usuário, como que você vai dar aquela informação para aquele usuário, dependendo do perfil dele. E eu vejo que um problema também é no próprio entendimento da lei, da própria leitura mesmo. Às vezes você entrega para um cidadão, ele lá, artigo 1º, parágrafo 2º, o cara já fica perdido. Tem havido algum movimento também nesse sentido de tornar a lei, os projetos de lei mais amigáveis para o usuário final, que é o próprio cidadão, seja através de diagramas, de infográficos, como que isso tem caminhado? No aplicativo, né, que a gente está espalhando pelo Brasil, na hora da votação você sintetiza o projeto de lei, o que ele quer, com um português mais simples. Eu te confesso um projeto que eu tenho guardado e tenho vontade muito de botar em prática, tem faltado um pouco de tempo, que é a Constituição desenhada. Ou seja, pegar os 250 artigos da Constituição e desenhar para as pessoas. É um livro, quase um livro de colorir para crianças, entendeu? E a verdade é que pouquíssimos são os cidadãos que já folhearam a Constituição, que conhecem ali, o que está ali. Então, acho que começar pela Constituição já seria um grande avanço para as pessoas entenderem quem que está ali, o que é o Brasil, o que é uma república, o que é a federação. É uma mistura um pouco de teoria geral do Estado e tal. Esse projeto está um pouco se misturando com outro, que esse sim eu já estou em prática, que é um livro para gostar de política, onde eu tento desenhar um pouco do básico disso para a sociedade. Eu acho que o Brasil precisa de pessoas assim, como o Dr. Drauzio Varela. Acho que ele tem um mérito incrível, que foi pegar um tema que às vezes é complexo e tornar muito simples e falar para todo mundo no Fantástico. E virar uma autoridade a respeito. Eu não tenho pretensão de sê-lo, até porque eu não tenho muito tempo. Mas faz falta a própria mídia, a imprensa, tratar dos assuntos políticos com mais didática, com mais clareza. Eu acho que os agentes públicos deveriam fazer isso, não só no direito, não só na política, como no direito também, né? Eu acho que os advogados, em geral, deveriam fazer isso. E isso, eu acho, ao meu ver, também envolve o próprio ensino de direito nas faculdades. Né? Eu sou formado aqui do lado do seu escritório, na Faculdade de Direito Milton Campos. Eu não tive uma matéria chamada explicando penal para o seu cliente, né? Desenhando civil para a família que você está atendendo. Fazendo o contrato para o cliente e não para o advogado do seu... Claro. Né? Então, assim, as faculdades de Direito estão no cerne desse problema, porque elas ainda têm um modelo de ensino que, ao meu ver, não chegou em 2019. Eu sou muito feliz de ouvir os retornos dos meus alunos quando elogiam minhas aulas e falam: professor, contigo eu entendo tudo. Parece que você está conversando comigo, explicando, e é a minha vida que está ali na aula. Enquanto tem outros professores de direito constitucional que ficam lendo a Constituição ou desenhando coisas no quadro que eu não faço ideia. Então, a didática é muito importante, porque se o seu aluno entendeu teoria geral do Estado de direito constitucional, ele se formou mais do que um advogado, um cidadão.
né? Eu acho que isso é muito importante em todas as matérias do direito e, sobretudo, os núcleos de assistência jurídica são deixados um pouco de lado, né? É aquela coisa que o aluno vai meio por obrigação, cumprir tabela, sendo que deveria ser o cerne da faculdade. O cerne, né? Lidar com gente. Ou seja, o advogado ele tem que aprender desde cedo que ele explica um negócio para uma pessoa que não é formada em direito, ela não vai entender que papel é esse de levar a justiça que ele está tendo. É muito daí também o sucesso do Jus Brasil, né? As pessoas têm algum problema jurídico, antes de procurar propriamente dito um advogado, elas buscam o Google. Mas isso não é só com direito, é com política, é com medicina. E claro que tudo isso vai gerando uma questão com as associações de classe e tal, mas é o que acontece. Vai acontecer, as pessoas vão buscar essa informação. Então, que bom que tem a JUS, que tem um ótimo sistema, né, de busca e de códigos e de, enfim, tagueamento, que oferece para o cidadão esse conteúdo de qualidade logo nos primeiros posicionamentos de busca. E ali, quando a pessoa está desenvolvendo com a informação, ela acaba tendo a oportunidade de falar com um advogado dentro de todos os trâmites do Estatuto de Ética da OAB, mas que ela não conseguiria, por causa do Justice Gap, né? Ela acha que ela nem pode achar um advogado, porque é muito caro, ela não sabe quem indica. Há muita gente no Brasil afastada da justiça por causa disso. E então é um papel de todos nós aproximar, diminuir esse abismo. E eu acho muito interessante também porque dessa forma, dando conhecimento, você entrega também e reconhece uma maturidade, né, nas pessoas. Isso passa, a gente já falou em vários outros podcasts, por exemplo, Direito do Consumidor, que a gente conversou sobre o caso da ODR do Mercado Livre, que você coloca as pessoas que estão em conflito e dá um conhecimento para elas, para que elas possam tomar as decisões. Pelo menos um básico do direito, cada cidadão tem que ter, né? Então, assim, é muito importante você entregar alguma coisa e a partir do momento em que ela sentir que ela não está mais, não consegue andar sozinha, você fala, então tem aqui um advogado que é um profissional. Isso aí vai mudando o papel do advogado também, né? Isso é muito interessante. E um sinal também disso é de que está indo pelo caminho correto também, é o aporte que o Jus Brasil recebeu agora, né? É verdade. Há investidores que acreditam muito na evolução da ferramenta. Um deles até o próprio Eduardo Mufarrege, do Renova. Então, o ciclo vai se fechando. E eu acho que esses investimentos que vão acontecendo entendem o potencial. A gente tem o hub principal, a sede principal em Salvador, expandimos para São Paulo, chegamos aqui em Belo Horizonte, em Lisboa e agora Manaus. Estamos indo para lá também, numa parceria com a faculdade. Eu puxo muita sardinha ali para a gente começar a oferecer um processo educacional jurídico diferente do que acontece hoje no Brasil. Não, legal. E uma coisa também, voltando agora um pouco só ao Poder Legislativo, que você fez, que eu achei muito interessante e também nunca tinha visto nada disso, você pegou, listou os 100 maiores contribuintes de Belo Horizonte, do ISS, e mandou... Dificílimo. Esse é o problema da falta de dados, né? Você já começa, quando você quer fazer uma coisa, você tem dificuldade. A prefeitura não libera. E aí você conseguiu e enviou uma correspondência para eles falando, olha... o que a gente pode fazer, como que a gente pode sair do caminho de vocês para vocês conseguirem empreender, gerar mais empregos, etc. Né? E qual que foi o retorno disso aí? Ainda não tive nenhum. Não teve retorno ainda? Ainda não tive nenhum. Estou aguardando. Não sei se as cartas também... Eu fiz questão de enviar carta de papel, não sei se todas já chegaram, faz pouco tempo, mas eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do legislador, que se quer não o inventor, enfim, das soluções, mas ele sabe escutar, né? Não só para empreender na cidade, mas eu escuto muito profissionais de saúde, eu escuto muito profissionais de educação. Político não pode ser aquele tipo de pessoa que quer impor soluções prontas na sociedade. Eu acho crucial a gente escutar. Tá. E para a gente caminhar agora para o final, para quem gosta desses assuntos que a gente comentou aqui, tem algum livro que você indica, site, palestra? Olha, eu acho que talvez um muito recente que ajuda é o Sapiens, Uma Breve História da Civilização. Porque ele dá um pouco da dimensão do que está acontecendo bem aqui diante de nós em 2019 e muita gente não está notando. Não está. Então, assim, eu vejo eu já vi isso presencialmente, advogado dizer, nossa, como é que nós vamos fazer com os nossos colegas que ainda usam Olivetti? Não. É algo a se pensar.
Aí eu falei, mas não é algo a se pensar, ele tem que parar de usar o Olivetti, cara. Já tinha que ter parado há muito tempo. Assim, as pessoas não deveriam estar mais usando máquina de escrever. Eu vejo muita gente preocupada com processo, né? Com ferramenta. Bom, tem partido ainda que tem foice e martelo, né? Considerando isso uma ferramenta atual, enquanto está todo mundo com o iPhone na mão. Então eu acho que as pessoas precisam compreender uma dimensão histórica do que aconteceu com o planeta, e esse livro faz isso muito bem, e ver aí o que é que vem pela frente, sobretudo de inteligência artificial. Sobretudo, sabe? É muita gente que está muito acomodada no seu modelo de repetição diário. Um trabalho de robô, né? E o robô está aí. E o robô está aí. Então, eu acho que na agropecuária, na medicina, no direito, na política, tem muita inovação acontecendo e convém as pessoas se atualizar para não ficar obsoleto. Ótimo. E quem quiser te encontrar na internet, redes sociais? Me acha muito fácil. É só ir lá no Instagram, @Gabriel Azevedo. No Twitter também é Gabriel Azevedo. No facebook.com/Gabriel.azevedo. Também estou no e-mail ver.gabriel@cmbh.mg.gov.br. No meu site, gabrielazevedo.com, tem tudo isso. O WhatsApp do gabinete é 31 99 929 0771. E, claro, a melhor maneira é baixar o aplicativo Meu Vereador, disponível na App Store e na Google Play. Muito bom, Gabriel. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Direito 4.0 e até o próximo episódio, pessoal. Valeu, meu caro. Até o próximo.